Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, e hoje abordo com os senhores a nossa segunda aula sobre lei orgânica do município de Porto Alegre. Antes de começar, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo. Pedir para você deixar o seu like, porque eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar na sua preparação para o concurso de Porto Alegre. Te dizer que nós temos já simulado disponível aqui no canal sobre a legislação de Porto Alegre, que pode te ajudar e muito na tua revisão, né? Simulados são importantes para a gente identificar aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. E hoje, então, a gente dá a sequência, porque nós também aqui no canal já temos uma aula de lei orgânica do município de Porto Alegre, sendo essa a nossa segunda aula. Vamos lá. A gente retoma o nosso estudo lembrando, então, que são poderes do município, e aí já nos primeiros artigos da lei orgânica nós vamos ter essa orientação, são poderes do município o poder legislativo e o poder executivo. Cuida para não confundir o poder judiciário, que é um dos poderes da República, como poder do município. O judiciário não é um dos poderes do município. São poderes do município o poder legislativo e o poder executivo. E o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal de Vereadores. A eleição dos vereadores, inclusive, é uma prerrogativa que decorre da autonomia do município, porque os municípios são entes autônomos, como o próprio artigo 1º da lei orgânica vai nos orientar. E aí a gente retoma o nosso estudo a partir do artigo 51, que vai começar a tratar dessa organização e competências do poder legislativo. E o artigo 51 já vai nos falar sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, o funcionamento que é anual, e ordinariamente a Câmara ela vai se reunir de 1º de fevereiro a 16 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Fora desses períodos, a Câmara estará em recesso. E aí nós teremos uma comissão representativa que zelará pela competência da Câmara e terá legitimidade, inclusive, de fazer a convocação extraordinária dos vereadores para abordar determinados assuntos que são importantes de serem apreciados no recesso. Mas se na tua prova o examinador te perguntar sobre o funcionamento da Câmara, a gente tem que memorizar que é de 1º de fevereiro a 16 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Fora desses períodos estamos em recesso. E o parágrafo 1º já vai nos trazer a legitimidade. Quem pode convocar extraordinariamente a Câmara Municipal? O prefeito, o presidente da Câmara Municipal, a comissão representativa que eu acabei de te dizer, que ficará então zelando e representando a Câmara de Vereadores no período de recesso, e a maioria de seus membros. Na sessão legislativa extraordinária, eu tenho uma limitação com relação às deliberações. O que eu estou querendo dizer com isso? Na convocação extraordinária, a deliberação dos vereadores, a discussão, a votação, estará limitada e adstrita ao objeto dessa convocação extraordinária. Então, eu não posso ir para a Câmara discutir assuntos que não foram objeto da convocação extraordinária. Eu terei que deliberar exatamente sobre o assunto que justificou esta convocação. Ainda, as convocações extraordinárias não vão gerar um ônus adicional para o município. No primeiro ano de cada legislatura, e aí você pode me perguntar o que é a legislatura? A legislatura, ela corresponde ao período de 4 anos do mandato. Então, no primeiro ano da legislatura,
no primeiro ano do mandato, nós teremos a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, todos representantes eleitos, que é uma das prerrogativas da autonomia municipal. Então, no primeiro ano da legislatura, numa sessão solene, e nessa sessão nós teremos também a eleição da mesa da Câmara, que vai conduzir os trabalhos e organizar o funcionamento da Câmara de Vereadores, a eleição da comissão representativa, que terá essa competência, então, de zelar pela competência da Câmara e a representar no período de recesso, e as comissões permanentes, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e outras comissões temáticas que têm o funcionamento permanente, portanto, nesse funcionamento anual da Câmara. O artigo 53 traz uma regra bem importante para a tua prova, que é a regra sobre as deliberações da Câmara e das comissões. Quantos vereadores eu preciso para aprovar alguma matéria? Quantos vereadores são necessários para se instalar uma deliberação? Para se iniciar uma deliberação? E o artigo 53 vai nos dar essa resposta. Veja bem, a lei orgânica, ela vai exigir para as deliberações da Câmara e comissões quórum de maioria de votos presente a maioria de seus membros. Maioria de votos, a Câmara toma suas decisões, mas para que ela seja instalada, eu preciso da maioria de seus membros. As reuniões e a administração da Câmara serão dirigidas por uma mesa que nós acabamos de falar, que será eleita nesta sessão solene do primeiro ano da legislatura, que é esse período correspondente a 4 anos, que corresponde ao mandato. E esta mesa que vai dirigir os trabalhos na Câmara, eleita neste primeiro ano da legislatura, terá um mandato de 1 ano e ela será eleita pela maioria absoluta dos vereadores. O que o examinador pode fazer na tua prova? Dizer que o mandato da mesa é de 2, 3, 6 meses, então é um prazo que merece ser memorizado para a tua prova. O artigo 55 vai começar o assunto competência, nos dizendo que cabe à Câmara legislar sobre assuntos de interesse local, e aí eu quero que você memorize essa expressão, porque ela é uma expressão que está lançada lá na Constituição Federal, quando ela se refere à competência legislativa dos municípios. Interesse local, o município tem competência legislativa, no caso, Poder Legislativo Municipal, para legislar sobre assuntos de interesse local. Obviamente que dentro de uma simetria, de uma coerência, de uma harmonia com o que está disposto na Constituição Federal, da Constituição Estadual. E ainda, o Poder Legislativo Municipal, além de ter esta competência de legislar como atividade típica, também terá a incumbência, a competência, uma competência constitucional, de fiscalizar o Poder Executivo mediante controle externo. E a administração indireta. Quando a gente fala em administração indireta, nós estamos nos referindo a autarquias, a fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, o executivo, ele é externamente fiscalizado pelo Poder Legislativo Municipal e pelo seu controle interno instituído de modo a fazer uma avaliação, um controle de legalidade dos atos e fazer este controle aliado ao controle externo exercido pelo Poder Executivo. Este esquema tem que estar no seu material de revisão.
o Poder Legislativo, a lei orgânica, quando trata das competências do Poder Legislativo, ele traz duas espécies de competência. As competências que vão exigir a sanção do prefeito municipal. A sanção é a concordância do prefeito municipal. Então, toda vez que a Câmara discutir assuntos que são de interesse do município, como, por exemplo, sistema tributário, a matéria orçamentária, planejamento urbano, alienação de bens municipais, são assuntos que vão exigir justamente essa articulação entre os poderes, porque se referem a assuntos sensíveis para o município. E aí, o Poder Legislativo vai deliberar sobre esses assuntos e competências, mas a lei vai exigir que eu tenha a concordância do prefeito. Está lá no artigo 56. E você não pode confundir com a competência privativa do Poder Legislativo. A competência privativa, ela dispensa a concordância e a interferência do Executivo. E vou te dar exemplos para tu conseguir memorizar. Eleger a sua mesa que vai conduzir e organizar os trabalhos, autorizar o prefeito a afastar-se do município por período superior a 15 dias, criar comissões parlamentares de inquérito para apurar fato determinado por tempo certo, são questões que se referem ao funcionamento interno da Câmara, que se referem a assuntos internos da Câmara, de modo que não faria sentido que a lei orgânica exigisse nestes assuntos a concordância do prefeito. Então, leia com cuidado, memorize com cuidado essas competências. Eu apostaria numa questão nesse sentido na tua prova. Todos os artigos da lei orgânica que tratam de competências, competência do município, competência do prefeito, competência do Poder Legislativo, competência tributária, são assuntos bastante cobrados em provas de concurso, independentemente da banca que está realizando, e separa dentro do Poder Legislativo aqueles assuntos que vão exigir articulação executivo-legislativo e aqueles assuntos que são de competência privativa da Câmara, justamente por se referirem a assuntos internos da Câmara. Nós teremos as comissões, e aí nós vimos que teremos comissões, a comissão representativa, que vai representar a Câmara no recesso, e as comissões permanentes e temporárias que serão constituídas no âmbito do Poder Legislativo. Como, por exemplo, que eu mencionei, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão permanente. O artigo 59 também é um artigo que merece a nossa atenção, vem bastante em prova. Ele trata das comissões parlamentares de inquérito. E aí, o que eu digo para você que é importante memorizar e que cai em prova? Primeiro, como que eu instalo uma comissão parlamentar de inquérito? Por requerimento de 1/3 dos vereadores. E já vou te dizer o que o examinador vai fazer. Vai operar uma modificação no percentual de vereadores que possuem a legitimidade para requerer a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Vai dizer que é 2/3, vai dizer que precisa de metade dos vereadores, é requerimento de 1/3 dos vereadores. E a comissão parlamentar de inquérito, ela apura fato determinado por prazo certo. Não posso ter uma comissão parlamentar de inquérito permanente. Não posso ter uma comissão parlamentar de inquérito cujo funcionamento não tem um término. Ainda elas terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E vejam que este prazo certo, ele vem no parágrafo único, porque eu terei no prazo de até 30 dias o dever de encaminhar conclusões ao Ministério Público. Então, depois de requerimento de 1/3 de vereadores, eu instalo a comissão parlamentar de inquérito para apurar fato determinado
por prazo certo, a comissão concluiu os trabalhos e fez o relatório final, concluiu pela existência de ilícito, encaminha para o Ministério Público, que terá legitimidade para interpor uma ação penal, promover uma ação de improbidade, mas vejam que nós temos o prazo de 30 dias para remessa destas conclusões. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e isso aqui também é um espelho da Constituição, que lá a partir do artigo 29 vai trazer dispositivos direcionados aos municípios como entes federativos autônomos, vai trazer essa competência do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, como nós já dissemos, tem a sua competência legislativa e tem a competência de fiscalizar contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Executivo, quanto à legalidade, à moralidade, à publicidade, a impessoalidade, que são também princípios que estão lançados lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, o famoso LIMP, aqui falta só a eficiência, mas nós temos a economicidade, que são todos princípios que vão orientar essa fiscalização do Legislativo sobre o Executivo, a partir de um controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas, e o Poder Executivo terá o seu controle interno, tanto o Executivo quanto o Legislativo, que também farão esta fiscalização. O controle externo, como nós dissemos, ele é competência da Câmara e será exercido com... E aí, cuida essa palavrinha que está em amarelo, porque as provas costumam te confundir afirmando que é uma competência do Tribunal de Contas. Calma lá. O Tribunal de Contas auxilia, cuida com essa expressão, auxilia a Câmara no controle externo do Executivo, a competência do Legislativo, e ela é exercida com o auxílio do Tribunal de Contas. Ainda, dentro de uma perspectiva democrática, do Estado Democrático de Direito, cidadão, partido político, associação ou sindicato tem legitimidade para denunciar irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento e cuida com a parte final que veda o anonimato. Legislativo e Executivo terão de forma unificada os seus sistemas de controle interno. Os vereadores que são eleitos como decorrência da autonomia do município, como representantes do Poder Legislativo, eles terão algumas questões a serem observadas. Primeiro, o vereador ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. E isso também está na Constituição Federal. Mas cuida, é no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então veja que esta inviolabilidade ela está limitada e vinculada ao exercício da sua função no legislativo e na circunscrição municipal. Ele terá impedimentos que estão relacionados no artigo 66 e cabe a sua leitura atenta, como, por exemplo, tomar posse em outro cargo ou mandato público eletivo por uma questão de incompatibilidade. O artigo 67 trará as hipóteses de perda do cargo, como a perda ou a suspensão de direitos políticos, condenação criminal transitada em julgado, ou seja, aquela condenação que já se tornou estável e da qual não cabe recurso, por delitos que impeçam o acesso à função pública. E o artigo 68 vai trazer as hipóteses que não vão ensejar a perda do mandato. Por exemplo, um vereador que é investido no cargo de secretário municipal. Não há nenhum tipo de possibilidade de perda do mandato, né? Ele estará licenciado para assumir o cargo de secretário municipal,
de diretor de autarquia, fundação, e aí nós estamos nos referindo à administração indireta, de procurador-geral do município e de cargos equivalentes nesse sentido. O processo legislativo, e aqui no canal eu tenho um vídeo que eu trato dos pontos mais cobrados em processo legislativo municipal, em provas de concurso público de diferentes bancas. O processo legislativo municipal, a lei orgânica vai nos trazer os legitimados para apresentar propostas de emendas à lei orgânica, leis complementares ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Veja, emenda à lei orgânica, ela vai ter um processo de aprovação mais elaborado que leis complementares e leis ordinárias, muito semelhante à aprovação da própria lei orgânica, e quem possui legitimidade, iniciativa para deflagrar o processo legislativo no que se refere às emendas à lei orgânica é 1/3 dos vereadores. A iniciativa popular, que é exercida por manifestação de 5% do eleitorado do município, e aí eu quero fazer 2 observações que caem muito em prova. Cuida com este percentual, porque no âmbito nacional a iniciativa popular ela é exercida por 1% do eleitorado nacional, no âmbito municipal é exercida por 5%, e aí você tem que cuidar, por quê? Porque o examinador vai fazer esta confusão, lançando outros percentuais, e não é habitante, não é morador, não é pessoa, é cidadão, eleitor. Manifestação de 5% do eleitorado, que pressupõe uma regularidade perante a Justiça Eleitoral. Então, 1/3 dos vereadores, iniciativa popular manifestada por 5% do eleitorado municipal, e o prefeito possui a iniciativa para propor emendas à lei orgânica. Lei complementar tem reserva de conteúdo. O que isso quer dizer? A própria lei orgânica nos dirá o que será objeto de lei complementar. E leis complementares e leis ordinárias poderão ser propostas pelo prefeito, pelo vereador, pelo cidadão, pelas comissões da Câmara de Vereadores e pela mesa da Câmara. Decretos legislativos são de competência exclusiva do Poder Legislativo, têm por objeto matérias de competência da Câmara, objeto de decreto legislativo, salvo as que regularem matéria de economia interna, que serão objeto de resolução. E as resoluções são atos normativos que regulam matérias específicas. Tem que estudar a emenda à lei orgânica. Cai muito em prova. A emenda à lei orgânica, como já vimos, os legitimados, 1/3 dos vereadores, a iniciativa popular e o prefeito. Olha o processo de aprovação da emenda à lei orgânica. Ela será discutida e votada em 2 turnos, e aí eu destaco em amarelo, porque é isso que o examinador vai mudar na tua prova. Ele vai afirmar que a votação vai se dar em turno único, quando, na verdade, a emenda à lei orgânica, a sua aprovação necessita de 2 turnos, e a aprovação em cada um destes turnos exige a aprovação de 2/3 dos votos dos vereadores. Também é um quórum diferenciado. Então, o examinador ele vai modificar essas 2 informações na tua prova. Ainda, importantíssimo, despenca em prova, quem promulga a emenda à lei orgânica, a promulgação, ela dá existência à lei, é a mesa da Câmara Municipal. O que o examinador vai fazer na tua prova? Vai te afirmar que quem promulga a emenda à lei orgânica é o prefeito, que nas leis ordinárias, por exemplo, promulga e publica. No caso de emenda à lei orgânica, quem promulga é a mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a emenda que vise abolir o exercício da soberania popular que se dá
pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, universal e periódico. A lei orgânica não poderá ser emendada em situações excepcionais, como na vigência de intervenção estadual e estado de defesa. A iniciativa de leis ordinárias e leis complementares percebe que o rol de legitimados é mais amplo. Prefeito, vereadores, a iniciativa popular, as comissões da Câmara Municipal, a mesa da Câmara Municipal, segundo o regimento da Câmara Municipal. Então, o artigo 76 vai nos afirmar justamente a reserva de conteúdo. A própria lei orgânica nos dirá o que será objeto de lei complementar, como está fazendo no artigo 76, em que a lei está nos dizendo que códigos, estatutos de funcionários públicos, as leis dos planos diretores serão objeto de lei complementar, que também possui uma especificidade, que é justamente exigir um quórum diferenciado para aprovação, porque a lei complementar ela será aprovada apenas se obtiver maioria absoluta dos votos. E o que isso quer dizer? Que eu terei que ter mais da metade dos votos dos vereadores. Aliás, mais da metade dos vereadores terão que votar favoráveis para que a gente tenha a aprovação da lei complementar, o que quer dizer que é 50% mais 1, ok? Vamos avançar. Aqui eu trago um quadro bem importante sobre o processo legislativo e sobre a participação do chefe do Poder Executivo nesse processo. A gente viu que o chefe do Poder Executivo ele terá legitimidade, em alguns casos, para deflagrar o processo legislativo, que quer dizer legitimidade para propor determinados projetos de lei. Depois que o projeto de lei for aprovado pela Câmara Municipal, esse projeto ele será encaminhado no prazo de 15 dias úteis para o prefeito. E aí, neste prazo, o prefeito poderá sancionar, o que quer dizer que ele poderá concordar com o conteúdo daquele projeto de lei ou discordar, vetando aquele projeto de lei por 2 motivos. Seja por considerá-lo inconstitucional, ou seja, o seu conteúdo ele está em desconformidade com o texto constitucional de 88, ou ainda pelo veto político, que é um veto por considerar o prefeito que o conteúdo da proposta é inconveniente, inoportuno e contrário ao interesse público. Nesse prazo de 15 dias, então, o prefeito ou ele sanciona expressamente ou ele veta por inconstitucionalidade ou veto político. Se o prefeito silenciar no prazo de 15 dias úteis, o seu silêncio será interpretado como concordância. E aí nós estaremos diante da sanção tácita. Nesse caso, sanção tácita. Neste caso, caberá ao presidente da Câmara promulgar o projeto de lei, lembrando que a promulgação é o ato que dá existência à lei. No curso normal, vetado o projeto de lei pelo prefeito, seja por inconstitucionalidade ou veto político, ele deve comunicar o presidente da Câmara no prazo de 48 horas, porque este veto será apreciado pela Câmara de Vereadores em 30 dias, em votação única, e nesta votação a Câmara de Vereadores poderá rejeitar o veto do prefeito se obtiver voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, que nós já vimos que corresponde ao quórum de 50% mais 1. Então, esse veto ele pode ser derrubado nessa apreciação em 30 dias, em votação única, se receber
o voto da maioria absoluta dos membros. E neste caso de derrubada do veto, quem promulga é o prefeito, ele encaminha o projeto, portanto, com o veto derrubado ao prefeito para promulgação, e se o prefeito não promulgar o projeto em 48 horas, caberá ao presidente da Câmara promulgar o projeto de lei. Por fim, o nosso último slide, eu trago aqui a regra geral sobre as deliberações na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Segundo o artigo 82, a regra geral, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos vereadores, segundo o artigo 82. Segundo o artigo 82, parágrafo 1º, lei complementar, alienação de bens imóveis, criação de cargos, funções, empregos públicos exigirão maioria absoluta, 50% mais um, e o presidente da Câmara terá voto em alguns casos, como, por exemplo, eleição da mesa, matérias que exigirem maioria absoluta, 2/3 dos membros da Câmara ou voto de desempate. E eu finalizo aqui a nossa segunda aula da Lei Orgânica do município de Porto Alegre, lembrando vocês que nós temos simulado aqui no canal a respeito da Lei Orgânica de Porto Alegre. Eu te desejo um ótimo estudo e te aguardo no próximo vídeo.